A pequena missionária é chamada a ser espelho da Eucaristia nesta terra. Olá, estou aqui para falar um pouquinho do que são as pequenas missionárias de Maria Imaculada. Nós somos uma congregação que nasceu no Brasil e hoje se expandiu em diversas partes do mundo, no continente africano, continente europeu e aqui no Brasil em diversos estados e regiões. A nossa congregação tem uma história muito atrelada à história da venerável Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, que em 1901, dia 20 de janeiro, nasceu na cidade de São Paulo. Agraciada com uma família muito católica, ela foi crescendo, conhecendo a Jesus, conhecendo a Nossa Senhora, amando já esse Jesus Eucarístico, sentindo forte apelo de se doar totalmente a Deus. Aí veio o desejo da consagração como carmelita. No entanto, nos desígnios de Deus, aos 20 e poucos anos, a jovem Dulce, como ela era chamada, seu nome de batismo, percebeu que estava doente, acometida de tuberculose, o que em meados de 1920 era uma doença muito temida, porque não tinha recursos de vacina, de um tratamento na época, e se alastrava facilmente pelo contágio, através do contato uma pessoa com a outra. Por conta disso, ela teve que ser transferida para São José dos Campos, aonde ela tinha um clima favorável para ela se tratar da doença. E foi aqui, em São José dos Campos, que ela conheceu o sofrimento humano. Porque as pessoas que vinham para São José dos Campos, essa cidade no interior de São Paulo, que era um oásis para todo tuberculoso, quando ela não tinha recursos financeiros, ela ficava à rua, ficava sem ter alguém para cuidar, para estar acompanhando e acabava morrendo sozinho, solitário. Vendo essa situação, o coração dessa jovem, que ainda estava em tratamento, começou a se mover de misericórdia e ela começou então a fazer uma pequena pensão junto com outras jovens para acolher esses tuberculosos e dar ali uma dignidade de um tratamento para serem vistos como pessoas. Mas com o desejo forte da vida religiosa, não era apenas um cuidado para ter um lugar para ficar, mas ela dava esse forte cunho espiritual. Tão forte que chegou aos ouvidos de Dom Epaminondas Nunes Dávila e Silva, que era o bispo da época, o bispo que morava, residia em Taubaté, mas era o bispo da cidade também de São José dos Campos. Logo chamou para conhecê-la, compartilhar do seu ideal e, encantado por aquele trabalho, ele pediu para essa jovem descrevê-lo e transformar em pensamento o que seria aquele grupo como uma congregação religiosa. Um pensamento que trouxe de primeiro temor para a jovem, que não pensou em vir a São José dos Campos para fundar uma congregação. No entanto, os desígnios de Deus incutiram nela um coração forte, de fundadora. E seu primeiro pensamento foi: sim, Jesus, dar-te corações de serafins em corpos humanos. O desejo da madre não era apenas de tratamento para os doentes, mas que as futuras pequenas missionárias de Maria Imaculada fossem almas profundamente apaixonadas por Jesus Eucarístico. E assim, começou em São José dos Campos, em 1936, oficialmente, a Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que tinha um forte carisma da Eucaristia e Nossa Senhora, internamente servas dos sacerdotes, por eles manterem a Eucaristia para nós, e externamente dos doentes, de todos aqueles que mais precisassem desse carisma na igreja. Somos chamadas a ser Eucaristia no mundo. Eis o nosso carisma como pequenas missionárias de Maria Imaculada. O que é ser Eucaristia? Este carisma eucarístico e marial que Madre Maria Teresa deixou para nós. Nós carregamos, cada uma de nós, esse símbolo da custódia que recebemos no dia dos nossos votos religiosos. Quando recebemos, quem impõe esse símbolo sobre nós diz: eis aí o seu esposo, o seu amado eucarístico. E esse sinal nos remete a lembrar que da Eucaristia não apenas somos adoradoras, mas somos servidoras, apaixonadas, guardas de amor de Jesus no sacrário, de Jesus Eucarístico. E muito mais do que esposas apaixonadas por eles, nossa Madre nos convida a nos unirmos em espírito junto da hóstia, para sermos outras hóstias, pão repartido a todo aquele que tem fome e que precisa de Deus.
Unida a esse carisma eucarístico, nós temos a presença muito forte de Maria, de modo especial Imaculada, da qual ganhamos o nome de Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Com ela, nosso modelo, nós aprendemos na imitação de suas virtudes, na imitação do seu modo de ser, a sermos pequenas missionárias dela, a levar Jesus e fazê-lo mais conhecido e amado. E o que a pequena missionária faz? Qual o seu apostolado? A pequena missionária de Maria Imaculada é chamada a ser neste mundo Eucaristia para o próximo, atuando nos mais diversos ambientes, seja com os idosos, em casas de longa permanência, seja nas missões humanitárias, na África ou mesmo em diversos pontos do Brasil onde precisa de uma alma missionária, seja no trabalho da catequese junto às crianças e adolescentes, seja no serviço pastoral junto aos jovens, seja no serviço hospitalar junto aos doentes, junto aos nossos colaboradores, seja no serviço das paróquias, atuando ali. Ou seja, aonde Deus precisar de uma alma eucarística, que nós possamos ser o transbordamento dessa presença. Um convite a sair de si para se doar àquele que mais precisa dessa presença, e sendo como Maria, aquela que leva o vinho novo da alegria da presença de Deus. E se exteriormente somos servas dos doentes, daqueles que mais precisam de nós, internamente nós somos servidoras dos sacerdotes, aqueles que nos dão Eucaristia. A pequena missionária de Maria Imaculada, ela é convidada a ser como um celeiro, onde o anjo da guarda de cada sacerdote pode buscar nela o apoio espiritual de que precisa para sua santidade e sua missão. Através de sua imolação, de sua vida de oração e de adoração, ela busca ser para o sacerdote como uma mãe que alimenta espiritualmente suas almas. A espiritualidade da pequena missionária de Maria Imaculada consiste fortemente no apoio de alguns santos que a nossa fundadora nos deu como protetores. De modo muito especial, muito mais que uma protetora, é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, que para cada pequena missionária de Maria Imaculada é mestra espiritual, aquela que ilumina o nosso caminho, que nos ensina como ser, amar e viver com Jesus. Unida a ela, nós temos Dom Bosco, esse salesiano que ensina a cada uma de nós, com o seu método de cuidar dos jovens, de antes de ter que salvar o jovem de um pecado ou de alguma coisa, ele vai e inventa mil maneiras de trazer o jovem para Deus. Assim a Madre queria que fôssemos para os doentes, para os tuberculosos, agora, hoje em dia, para os jovens, para aqueles que precisam de nós, que tivéssemos a mesma audácia de Dom Bosco. Unido a Dom Bosco, nós temos São Geraldo Magela, um redentorista tão jovem, apaixonado pela Eucaristia, e dele nós buscamos essa doação, dando toda a nossa jovialidade, dando para Deus amor, apaixonado por Jesus Eucarístico. Temos também Santa Inês, essa jovem que tão pequena deu no martírio a Deus toda a sua pureza. Dela aprendemos a pureza da doação e imolação a Deus. Também temos São Francisco de Sales, que com sua luta, sua mansidão, toda a sua sabedoria, soube amar tanto a Deus e dar a Ele o seu melhor. Unido a esses protetores, nós também temos como devoção o Sagrado Coração de Jesus, que auxilia cada pequena missionária na fidelidade unida a esse coração, a sua vocação. Também como grande protetora, pelo nome que nossa Madre recebeu, Santa Teresa d'Ávila, pois nossa Madre recebeu o nome de Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, e essa Teresa pertence à grande Teresa, reformadora do Carmelo. Dela nós aprendemos a força, o ímpeto, a inovação dessa fundação, a fidelidade a Deus. E unida a esses santos também temos São José, que de modo especial, como pai adotivo de Jesus e como aquele que protege tanto a igreja, é para cada pequena missionária também um refúgio seguro. Unido a eles, nós podemos vivenciar nessa espiritualidade tão bela a riqueza do valor da igreja que apoia a nossa vocação e o nosso sim. E o que é a vida consagrada? A vida consagrada é um privilégio que Deus concede a algumas almas apaixonadas por Ele, convidadas e profundamente atraídas por Ele, a doar a sua vida de um modo especial através da consagração religiosa.
através de 3 votos, obediência, pobreza e castidade. Dentro de uma congregação, de um carisma, a gente se encontra, se apaixona, se transforma em família, em comunidade, se dispõe a sair de si para o apostolado do outro e viver uma vida de total doação a Ele. Ser pequena missionária de Maria Imaculada é responder com grande fervor a esse chamado de Deus que nos atrai para uma vida de maior união com Ele. Todo chamado, ele é um chamado especial de estar com Jesus, mas quem sente esse chamado de ser esposa dele, amar a Jesus na Eucaristia, se você sente que a causa do outro, do próximo, mexe com você, te inquieta, o amor a Jesus eucarístico transforma o seu coração, o ser de Maria é para você um estímulo para ser, quem sabe Deus não está te chamando para ser uma pequena missionária de Maria Imaculada e unida a Ele fazer a sua vida mais feliz, na certeza de que Ele te chama para próximo dele ser esposa, com o sagrado, consagrada na vida religiosa. Se esse convite te inquieta, entre em contato conosco, para que possamos percorrer juntas a aventura que é descobrir a sua vocação e poder vivê-la intensamente.